4, Ezequiel 9, 4. Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Nós louvamos a Deus mais uma noite, poder estar na casa do Senhor e já ter ouvido uma porção da sua palavra através dos louvores, da leitura da palavra, a oração. E agora Deus tem mais um pouquinho para cada um de nós nesta noite. Amém? Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio dela. Amém? Os irmãos podem se assentar adorando o Senhor. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, sou grato ao Senhor, por ter nos concedido a oportunidade de estar participando da 40ª convenção, a AGO, ali em Ribeirão Preto. Começou na sexta e acabou hoje, ao meio-dia. E Deus falou muito conosco, irmãos. Deus, Ele nesses 3 dias, teve um tratado com todos nós, né? Mensagens tremendas, Deus usando os preletores, as preletoras que estavam ali também, e foi 3 dias de muita bênção, né? Nós louvamos a Deus, só estava quente demais, irmão, sabe, Ribeirão Preto é quente, ó, e quente, mas foi muita bênção, graças a Deus. Agora, agosto, 29, 30, 31, nós temos a Escola Bíblica de Obreiros, né? Irmãos, o texto que nós lemos, talvez você possa pensar assim: pastor, hoje é o culto das irmãs. Irmãos, pode ser o culto das irmãs, pode ser o culto dos irmãos, pode ser o culto das crianças, pode ser o culto de jovens, de adolescente. O que Deus tem para falar conosco, nos orientar, Ele vai nos orientar. Diante do mundo que nós estamos vivendo, diante do caos que nós estamos vivendo na sociedade moderna, nós estamos vivenciando um tempo muito difícil. Estamos vivenciando um tempo de desrespeito, um tempo onde as pessoas não têm mais amor, não têm respeito, as pessoas perderam o pudor, a decência, e estamos vivendo dias que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo de número 3 de 2 Timóteo, do versículo 1 até o 9, é os dias que nós estamos vivendo. E esse texto que nós lemos, Ezequiel, irmãos, profeta do Senhor, Ezequiel, que fez parte do exílio babilônico, e agora estava profetizando pela palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que Deus chamou Ezequiel no capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 2 Deus já fala para Ezequiel: Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Aí a Bíblia nos diz que entrou em mim o Espírito e me colocou de pé. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, colocou Ezequiel de pé, e Deus começou a falar com Ezequiel. No capítulo 8, a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 3, no versículo de número 3, o que vai acontecer? Deus vai falar novamente com Ezequiel. Diz assim, 8:3, estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito, olha o Espírito de novo, o Espírito de Deus, me levou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, onde estava colocada a imagem que provoca ciúmes de Deus. Veja bem, irmãos,
Lá no capítulo 2, Ezequiel, o Espírito de Deus entrou em Ezequiel e colocou ele de pé. Aqui a Bíblia diz que Deus arrebatou Ezequiel, pegou ele por onde? Pelos cabelos. E o Espírito novamente pegou Ezequiel e levou ele entre o céu e a terra. Levou ele na expansão em Jerusalém e mostrou a cidade de Jerusalém. E falou, vem cá Ezequiel, eu vou te mostrar todas as abominações que estão sendo cometidas no meu santuário. Toda a maldade, toda a malignidade que está sendo feito dentro do meu santuário, dentro da cidade de Jerusalém. Isso não era só dentro do santuário, era dentro da cidade. O povo estava totalmente afastado da presença de Deus. Os irmãos sabem que Israel, de tempo em tempo, Israel consertava com Deus, aí as coisas ficavam boas, Israel esquecia de Deus e entrava de novo na idolatria, entrava de novo no pecado, e Deus sempre tinha que puxar, como se diz, a orelha do povo de Israel. E aqui, quando o Espírito levou Ezequiel entre o céu e a terra, arrebatado pelo cabelo, pegado pelo cabelo, e mostrou lá de cima, falou, olha, vai olhando, eu vou te mostrar o que está acontecendo. O que Deus estava mostrando para Ezequiel? Ezequiel, lá de baixo, você não consegue ver tudo, mas daqui de cima tudo eu vejo. Daqui de cima eu vejo todas as abominações que os homens cometem na terra. Nenhum escapa dos meus olhos. Os meus olhos estão como chama de fogo em toda a terra. E a Bíblia diz que quando Ezequiel viu essa visão, ele viu Deus como um Deus de fogo, um Deus que a Bíblia vai dizer que a cor de Deus era como a cor de âmbar. Aí você vai procurar, a cor da palavra âmbar é semelhante ao fogo. Ele viu Deus como um fogo. E Deus falou, agora eu vou te levar e nós vamos entrar no meu santuário. Nós vamos entrar no meu santuário e você vai ver o que eles estão cometendo lá dentro. Aí Ezequiel foi. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor levou Ezequiel e disse, olha Ezequiel, eles colocaram imagem que provoca ciúme em Deus. Irmãos, sabe, irmãos, que Deus abomina, Deus detesta, Deus não aceita idolatria. Deus não aceita de forma alguma o ser humano se prostrar diante daquilo que não é Deus, como se fosse Deus. Aí Deus falou, está vendo Ezequiel? O meu povo me conhece, o meu povo sabe que eu sou um Deus vivo, mas olha para quem que eles estão prostrando, olha para quem que eles estão pedindo, olha para quem eles estão buscando, olha para quem eles estão clamando. Não clamaria a mim? Não pediria a mim, que sou o Senhor, que tirei essa nação lá do Egito, que lancei 10 pragas no Egito, para tirar eles de lá, e tirei com mão forte, eu providenciei maná no deserto, eu providenciei água no deserto, eu providenciei roupa no deserto, eu providenciei calçado no deserto, mas olha o que eles estão fazendo. E Deus, irmãos, já aproveita aqui para fazer uma aplicação. Tanta coisa que Deus já fez para cada um de nós. E muita gente está brincando com a glória de Deus. Muita gente está brincando com Deus. E Deus está dizendo, calma meu filho, o tempo do meu juízo está chegando. O tempo de eu julgar está chegando. A Bíblia chega a nos dizer que o Senhor fala assim, a ninguém julgueis. A ninguém julguei antes do tempo. A ninguém também fazei vingança, porque a vingança será minha, diz o Senhor dos Exércitos. Eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. O que você plantou, você vai colher. Se plantou vento, a tempestade está vindo. Se plantou amor, amor está vindo. Se plantou ódio, o ódio está chegando. Mas se você plantou, meu querido, no Espírito, a glória de Deus está chegando nessa noite sobre a sua vida. A glória de Deus está chegando sobre a sua vida. A Bíblia nos diz que Deus levou Ezequiel e disse, versículo 5 do capítulo 8, e disse, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte
Da ponta do altar, da porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E a Bíblia nos diz, e diz, filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que estão fazendo a casa de Israel, faz aqui, como me afastaste do teu santuário. Como me afastaste do santuário. Olha aí, irmãos, versículo de número 6. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu. Deus fala assim, eu não compartilho com o pecado. Por eu não compartilhar com o pecado, por Deus não compartilhar com o pecado, ele não vai viver, ele vai afastar do meio do seu povo. Ele vai deixar o seu povo, aqueles que estão fazendo aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus detesta, e Deus fala, eu vou me afastar. Aí quando Deus afasta, irmãos, aí a coisa pega. Aí no versículo 7, Ezequiel fala assim, e levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Aqui fala do que, irmão? São brechas que nós estamos deixando na nossa vida. Brechas. Que às vezes nós damos legalidade para o diabo agir, para o diabo trabalhar. Porque da mesma forma, irmãos, que Deus trabalha em favor do seu povo, o inimigo trabalha contra, para ver a sua tragédia, para ver a sua queda, para ver o seu fracasso, para ver a sua derrota. E aqui ele fala, olha na parede, olha o buraco que está na parede. E diz, filho do homem, agora você vai cavar esse buraco que está na parede. Cava ele. E ele começou a cavar naquela parede. E cavei a parede, e eis que havia o quê? Mais uma porta. Irmãos, o que eu posso entender? Você vê, começou lá, na imagem que provoca ciúme, veio num buraco na parede, do buraco na parede abriu mais uma porta. E essa porta vai levar para onde? Para mais uma abominação que o povo de Israel estava fazendo contra Deus. Aí conclui aquele versículo, que fala assim, que um abismo chama outro abismo. Ou seja, a pessoa, ela já está cambaleando. A pessoa, ela já está morrendo espiritual. E o que vai acontecer? Ela vai acabar de morrer. Quando Ezequiel vê, a Bíblia diz, que ele entrou, olha aí. Então me disse, versículo 9, 8 e 9. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que fazem aqui. E entrei e olhei, eis que toda forma de quê? De répteis, de animais e abominação, e de todos os líderes da casa de Israel estavam pintados na parede. Deus olhou na casa, no santuário, falou, entra Ezequiel, olha lá dentro. Tinha pinturas de animais, quadrúpedes, répteis, tudo pintado. E Deus falou para Ezequiel, está vendo Ezequiel? As abominações que eles estão fazendo, os ídolos que eles estão colocando dentro da minha casa, pintados na parede. Aí a Bíblia nos diz, irmãos, que naquele momento, versículo 70, agora mesmo nós chegamos lá. Versículo 11. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão um incensário, e subia uma espécie nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem na onde? Nas trevas, escondidas. O que eles estão fazendo às escondidas. Eu estou te trazendo, profeta, para te mostrar que eu vou revelar. Eu vou trazer o que está podre, para que todos vejam que eu sou Deus nessa terra, e com o meu nome não se brinca, diz o Senhor dos Exércitos. Aí a Bíblia nos diz que
Ele diz: então me disse, filho do homem, versículo 12, os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagem, e eles dizem, isso aqui que é tremendo, irmãos. O que eles falam? Quando eles pecam às escondidas, o que eles estão falando? Deus não nos vê. Deus não está vendo. Eu arrepio, irmãos. Mandai que neve alá amassou e de que vila amarras. Manduribi aleve bende que eu leva lá mandar a receber calamanaias. A espada de juízo de Deus começa. Mandarei, beandove ela mandará bacala manaias. Olha o que eles falam, o Senhor não nos... E o que ele fala para concluir o versículo? O Senhor abandonou o quê? A terra. Pode fazer o que quiser, gente. Vocês ficam essa bobeira de Deus, de igreja ir para o céu, do povo ir para o céu. Deus abandonou a terra. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que acha que deve fazer. Cada um faz o que acha. Está igual nos dias de Juízes, quando você vai lá no livro de Juízes, capítulo de número 20, versículo 28, o último versículo do capítulo 20, vai dizer assim, e naqueles dias não havia juiz em Israel, e cada um fazia o que queria. Você imagina que se Deus falasse, se você falasse, irmão, cada um de nós vai fazer o que quer, o que você queria fazer hoje? Está em casa. O que você iria fazer? Para a praça, balada. Ixi, eu vou aproveitar a vida. Era isso. Ezequiel estava vendo tudo isso. Aí a Bíblia nos diz que o Senhor fala assim, e disse-me, tornarás a ver ainda o quê? Maiores abominações. Irmão, o que nós estamos vivenciando nesses dias é que hoje nós vemos uma abominação, nós ficamos pasmados. Aí Deus fala, tem coisa pior. Tem coisa pior chegando aí. Tem coisa pior vindo aí. Pastor, o que eu faço? Vamos chegar lá. Calma, nós estamos aqui fazendo a introdução para chegar na onde nós lemos. Versículo de número 14, 8 e 14, Ezequiel. E levou-me à entrada da porta da casa e que está a banda do norte, e eis que estava ali, mulheres sentadas chorando por Tamuz, Deus do paganismo, Deus de outras nações, que Israel, as mulheres de Israel estavam o quê? Adorando, chorando. Irmãos, pastor, mas hoje na igreja não tem ninguém adorando Tamuz, adorando imagem, adorando idolatria, não tem, irmãos, mas tem gente adorando o seu próprio corpo, tem gente adorando cantores, pregadores, adorando pessoas, e Deus está dizendo, eu sou o Senhor da igreja. Se tem alguém neste lugar aqui, que é digno de adoração, se chama Jesus Cristo de Nazaré, se chama Jesus. Está vendo, Ezequiel? Não está tendo espaço para mim, não está havendo espaço para mim. Aí diz o versículo de número 16, e levou-me para o átrio do interior da casa olha só, na casa do Senhor, e os pecados estavam na onde? Acontecendo na onde? Na casa do Senhor. Pastor, mas é igreja. Irmão, todo mundo pensa que todo mundo é santo. Você pensa que todo mundo é igual? Que todo mundo é ovelha? No meio do povo de Deus tem ovelha, mas tem bode. No meio do povo de Deus tem trigo, mas no meio do povo de Deus tem joio. No meio do povo de Deus tem santo, mas no meio do povo de Deus tem profano. No meio do povo de Deus tem justo, mas no meio do povo de Deus tem injusto.
E como que eu vou saber, pastor? Quem é quem? É por isso que eu estou te dizendo. Estamos vivendo uma época que nós precisamos saber quem é quem na casa de Deus. Não dá para confiar em todo mundo. Não dá para confiar em todas as pessoas. Porque você vê que Deus mostrou para Ezequiel. E Deus quer mostrar para mim e para você assim, ó, nem todo mundo que te abraça, te ama. Nem todo mundo que te lisonjeia. Nem todo mundo que mexe com o seu ego, te ama. Aprenda a partir de hoje, irmão. Pelo amor de Deus, não confie em todo mundo não. Vai para a Bíblia, vai para a palavra. A gente tem mania de, ai, nossa, mas fulano é tão meigo, irmão, o inimigo ele vem de sapatinho, de algodão, vem bem devagarzinho. Toma cuidado. E Deus mostra para Ezequiel, para dizer para nós o quê? Cuidado. Cuidado. Cuidado! O salmista, ele chega a dizer assim, ó, ei, na terra, evangelista Zezinho, na terra, há justos que procede como ímpio, e há ímpio que procede como injusto. O que ele está dizendo? Tem muita gente na casa de Deus que procede como ímpio, tendo o nome de justo. E tem ímpio lá fora, que tem nome de ímpio, mas procede como justo. E Deus mostra para Ezequiel. Aí vai dizer, aí Deus fala assim, ó. Versículo 16. E levou-me para o átrio do interior da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo de quem? Do Senhor. Entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. Cerca de 25 homens, com as costas viradas para o templo. 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol. Irmão, você já notou que hoje qualquer coisa serve para as pessoas adorar? Você já notou que hoje as pessoas, qualquer coisinha, estão largando Jesus por coisas banais, irmãos? Eu vou dizer uma coisa para você, as redes sociais é uma bênção, é uma beleza, sabendo usar. Não sabendo usar é uma desgraça na vida do ser humano. Você pode notar que hoje as pessoas já não oram mais, não buscam mais a Deus. Nós passamos mais o dia com o celular na mão do que a Bíblia. O celular tornou um ídolo na vida de cada um. E nós temos que ser libertos disso. Usar só o necessário. Mas quem falou que consegue, faz um barulhinho, derruba até panela, né? Sai arrastando fio, atropela cachorro. Ai, quem será? E o povo estava lá. Deus ali, e o povo olhando para quem? Sol, nós te adoramos. De costa virada para o altar do Senhor. Versículo 17. Então me disse, viste, filho do homem, a coisa mais leviana para... Aí Deus ainda fala, tem coisa mais ainda pior. Isso nos mostra, irmão, que os dias que nós estamos vivendo é sujeira em cima de sujeira. Por isso que João, escrevendo ao Apocalipse, ele fala assim, aquele que estiver limpo, limpe-se ainda mais. Quem for santo, santifica-se ainda mais. Quem for sujo, suja-se ainda mais. Quem vai querer ser limpo nessa noite? Quem vai querer ser limpo, querer ser santo nesta noite, diante da presença daquele que está sentado no trono? Aí disse,
Então me disse: filho do homem, há coisas levianas para a casa de Judá, do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de quê? Violência. Tornam o quê? Irritar quem? Irritar Deus. O que Deus está dizendo? Os vossos pecados me irritam. O pecado de vocês me irrita. Ou você para de pecar, e eu te perdoo, ou a minha irritação vai chegar no limite. Era isso que Deus estava dizendo. Pastor, mas o que tem a ver conosco hoje? Calma. Aí ele disse: havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com... Eu quero ouvir a igreja. Procederei com... O que é furor, irmãos? Raiva. E a Bíblia diz assim: pastor, mas Deus é amor. Eu sei que Deus é amor, mas Deus tem os seus atributos. Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente. Errou, pagou. Pode ser quem for. Pode ser quem for. Pode ocupar a cadeira máxima aqui nessa terra. Mas errou, pagou. E Deus não poupa. Deus perdoa, mas não retira o juízo. Eu sei que a mensagem está um pouco assim, irmãos, mas é Deus dizendo para nós: eu estou voltando. Quem quiser ir comigo, se apronta. Não é aprontar aqui na terra, não, irmão. É se aprontar. Está pronto para encontrar com o seu Senhor. Quem está pronto para encontrar com o Senhor nessa noite? Quem já está de vestes brancas nessa noite para encontrar com o noivo? Pelo que também procederei com furor. E o meu olho, o olho de quem? De quem? Não poupará quem? Não poupará e nem terei piedade. Ainda que me grita. Olha para ver. Porque orar depois que já foi rejeitado, não tem jeito. Tem que orar antes de ser rejeitado. Depois que Deus rejeitou, você lembra de Saul? Deus falou para... Irmãos, chega um tempo que Deus rejeita. Não, pastor, rejeita. Deus chegou para Samuel e falou assim: até quando você vai ter pena de Saul? Havendo eu? Eu o quê? Eu rejeitei Saul já, para que reine sobre o meu povo. Se Deus rejeitou, não vai adiantar eu orar, não vai adiantar eu visitar, não vai adiantar eu fazer nada. Deus já rejeitou. Deus já rejeitou. Lembra quando Deus rejeitou Sodoma e Gomorra? Teve remédio? Não teve remédio, não teve recurso. Deus falou: rejeitei, vou mandar fogo. Quem quiser sair daí, sai. Quem não quiser, vai morrer queimado. E morreram queimados. Saiu apenas Ló, suas 2 filhas, 3. A esposa estava saindo, mas Deus já havia, o anjo já havia falado: ó, quando você estiver saindo de Sodoma, não olhe. Por que não olhar para trás? Aí tem os curiosos: se eu olhar para trás, vai fazer o quê? O que vai acontecer? Eu acho que ela foi curiosa, né? Ela falou que se eu olhar para trás, vai. Quando ela virou para trás, ela virou. As crianças gostam de cantar, né? Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Aí Deus: ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Aí passa para o capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com suas armas destruidoras na mão. Deus falou para Ezequiel, ele gritou, não gritou? Quem estava falando com Ezequiel gritou: Ezequiel,
todos os armados, todos os guerrilheiros, fica de prontidão que vocês vão entrar na cidade para destruir. Agora, irmãos, ia morrer inocente por causa dos culpados. Deus falou, não vai. Eu não vou fazer isso. Eu não vou matar o justo com o ímpio, com o pecador. Aí Deus fala assim, ó. Ai, ai, meu Deus. Capítulo 9, versículo 3. Ou versículo 2. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta que olha para o norte, cada um com suas, o quê? Armas destruidoras na mão, e entre eles, um homem vestido de quê? Vestido de quê? Linho. E um tinteiro, na onde? E com um tinteiro de escrivão, a sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Entraram lá no santuário. Estes 6 homens, e esse homem de linho branco, tintureiro. Quando fala de linho branco, o que lembra? Pureza, não é? Hã? Pureza. E o tintureiro na cintura? Nós vamos ver. Terceiro, versículo 3. E a glória de Deus de Israel se levantou da onde? Do querubim sobre o qual estava a entrada da casa. E clamou o homem do vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua mão. Os irmãos sabem, escrivão é aquela, quando escrevia com pena, escrevia com, então estava ali. Ele ia escrever. Ele ia fazer alguma coisa. A ordem era para que fizesse, uns vinham para destruir. Só que o homem de branco, com o tintureiro, que estava na cintura, ele veio para uma outra função. Para matar? Para matar, irmãos? Não. Os homens que estavam armados era. Mas olha aqui o que acontece. Oh Deus. Versículo 4. Disse-lhe o Senhor. Quem falou? Quem falou? Passa pelo meio da cidade de Jerusalém e marca com um sinal na onde? Na testa dos homens que só 2 qualidades de homem que Deus ia marcar: os que suspiravam e os que gemiam. E por que esses homens suspiravam e gemiam? Olha aí a sequência do versículo. Por causa de quê? Que eles gemiam. O homem falou, ó, Deus falou, fala para ele, o tintureiro, marcar todos os homens que gemem e o quê? Suspira. Deixa eu ver aqui. Quem está gemendo esses dias? Ninguém, irmãos. A Bíblia diz que é o Espírito que nos ajuda com o quê? Você está gemendo ou não? Quem está gemendo aqui, se você tiver, você vai ser marcado. Hã? Se tiver, você vai ser marcado. E quem está suspirando? Cada dia que acontece uma tragédia, cada dia que acontece um escândalo, nós suspiramos de dor na alma, de ver a pessoa sendo levada pelo diabo, sendo enganada pelo diabo, nós nos suspiramos. E esse povo aqui, esses homens que seriam marcados, veja aí, ó, os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se comete no meio dela, marca eles. Aí começou a marcar na testa, marcava os que gemiam, todos os que estavam gemendo. Aí Ezequiel, Senhor, e o resto? Que não for marcado?
Quem tem a marca da promessa aqui? Te prepara, irmãos. Um novo tempo de Deus começa. Deus começa. Eu amava tanto, eu gostava tanto. Morreu tão novo. Sim, Pai amado. Marcou? Agora, Ezequiel, versículo 5. E aos outros disse. Aos outros quem? Que não foram marcados. Que não foram marcados. Vocês lembram de uma marca que Deus mandou fazer lá no passado? Vamos ver quem está bom de Bíblia aqui. Quem que Deus mandou marcar? O portal dos umbrais da porta de quem? Dos israelitas. Quando a morte entrasse, o primogênito ia morrer. Mas aonde tinha a marca, não ia morrer. Se você está sendo fiel a Deus, se você está gemendo, se você está suspirando, o mal não vai te alcançar. O mal não vai te alcançar. Pastor, e se eu tiver pecando, se eu tiver errando, conserta hoje, porque o juízo de Deus vai começar. A Bíblia diz, o juízo de Deus começa pela sua casa. Se começa pela sua casa, você imagina lá fora depois. Aí diz, e aos outros, ouvindo eu, olha aqui, irmãos, já estou encerrando. Ouvindo eu, passai pela cidade, após ele, e feri. Após quem? O homem de linho branco e o tintureiro. Ele ia marcando, e os que fossem marcados, os outros que não estavam marcados, ia ser morto. Irmão, não é maldade de Deus. Deus não é mau. Deus é amor. Só que Deus é justiça, Elias. Deus está dando tempo demais para nós. Deus já deu chance demais para nós. E nós vamos brincando. Aí Deus fala, chegou a hora. Chegou a hora. Aí ele diz, feri. Não, o quê? Não poupe o vosso olho, nem compadeçais. Não compadeça, não tenha misericórdia, mata, fere. Aí o que acontece aqui? Olha quantos que não estavam marcados, irmãos. Matai, começa pelos velhos. Não, é aquele negócio, irmão. Ih, eu já sou crente velho, o que eu tinha de fazer eu já fiz. Vai nessa. O pecado não pega só criança, o pecado não pega só adolescente, o pecado não pega só jovem, não pega só adulto, pega idoso também. Ou não? Pega. A natureza adâmica está dentro de nós. É a gente que luta para ela não florar, para ela não florescer. Porque se você der brecha, todo dia você cai. Todo dia você peca, toda hora você peca, toda hora você está caindo espiritualmente. Aí matai os velhos, matai os jovens, matai as virgens, os meninos e mulheres. Até o quê? Mas todo homem que tiver.
Eita! Todo homem que tiver, o que, irmãos? Hã? Mas todo homem que tiver o sinal não vos... aí o Salmo 91, nenhum mal chegará à tua tenda, porque a marca de Deus está lá. A marca de Deus está na tua casa. A marca de Deus, e qual é a marca de Deus, irmão? Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade. E o que é santidade, pastor? Santidade é ser santo, e santo é ser separado. Eu não comungo com o mundo, porque eu tenho a minha comunhão com um Deus vivo, que vive e reina para sempre. E eu encerro aqui. Olha aí. Exterminar, mas todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai. Era toda a cidade, mas vai começar na onde? Vai começar na igreja. Começa na igreja. Para que o povo lá fora veja que aqui tem Deus que não permite o erro permanecer. Irmão, está um peso tão grande nas minhas costas essa mensagem. Eu sei que o diabo não quer que a igreja ouça essa mensagem. Eu sei que se pregar essa mensagem em alguns lugares, eles nunca mais vão falar, senhor, precisa vir cá pregar, nunca mais. Mas eu tenho compromisso com a palavra, irmãos. Primeiro eu tenho compromisso com Deus. Depois eu tenho compromisso com a igreja. E se Deus me passa e eu não passo para a igreja, eu sou covarde. Eu estou deixando cada um entrar por onde quer entrar e fazer o que quer fazer. Mas a palavra de Deus nos censura. Aí ele fala, começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais que estavam diante. Por que não estava dentro da casa? Estava diante da casa. Veja bem. Disse-lhe, contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. E saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo eles ferido e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse, Senhor, Jeová, dar-se-á o caso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Ezequiel viu, irmão, que o juízo de Deus é o quê? Pesado. O juízo de Deus é pesado. Às vezes, a pessoa vai pecar, a gente vai pecar, e a primeira coisa que pensa é, pastor, não posso saber. A minha esposa não pode saber. O meu esposo não pode saber. Só que antes de todo mundo saber, há um que já sabe. Há um que está lá vendo tudo. Dos olhos de Deus, nada se esconde. E a Bíblia diz em Apocalipse que os olhos do Senhor são como o quê? Chama de fogo. O fogo serve para quê? Para queimar. Aí ele disse, Senhor, o Senhor vai destruir tudo. A sua indignação vai ser derramada sobre todos eles. E aí, Senhor, o que Deus, para concluir, o que Deus está dizendo, irmãos, se você está gemendo, continue gemendo. Quando eu falo gemer aqui, irmão, é oração, é por causa do pecado, você não consegue conviver com o pecado, você não aceita o pecado, você não aceita a maldade, você não aceita engano, você não aceita o suborno, você não aceita nada, você aceita a vontade de Deus. E o que suspira? Suspira de ver
as coisas acontecendo e parece que Deus não está vendo, e parece que Deus não está fazendo nada, parece que Deus, o pastor não está vendo, fulano não está vendo. Calma, irmão, calma. Deus diz, calma, 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 calma. Quando eu mandar você fazer, você faz. Agora o negócio é comigo, agora é eu. O que é para você fazer, você faz. Agora sou eu, porque eu vejo todas as coisas estão diante dos meus olhos. Se você falar aqui agora, pastor, essa semana eu vou esconder lá atrás da serra. Eu vou lá para a Serra da Canastra, não quero ver ninguém, não quero ver ninguém. Nem Deus vai me ver lá. Aí quando você chegar lá na Serra da Canastra, no lugar mais obscuro que tiver, o lugar que tiver mais difícil de acesso, de você entrar no meio de uma grota, no meio de uma serra, você chega lá, aqui ninguém me vê. Quando você olha, Deus fala, eu já estou aqui, filho, faz tempo. Eu já estou aqui. Antes de você chegar, eu já estava. Não tem como fugir. Jonas foi parar na onde? No ventre do peixe. Do ventre do peixe ele foi para o fundo do mar. E quando ele chegou lá no fundo do mar, ele entendeu que lá estava Deus. O senhor está aqui também. E o duro que isso ainda não é o difícil, irmão. O difícil, sabe o que é? O difícil é que vai chegar o dia, a Bíblia fala que vai se instalar o juízo final. E quando se instalar o juízo final, e o Senhor juiz, o Senhor Jesus, que hoje é advogado, mas amanhã será juiz, ele vai estar no trono. E ele vai chamar um por um. Cada ser humano lá, se você quiser escapar desse trono branco, é hoje, aceitar Jesus e ficar firme na presença dele. Caso contrário, ficar no pecado, na maldade, no engano, vai comparecer diante do trono branco, no juízo final. Aí Deus chama lá, fulano. Condenação. Não, Senhor, eu ia na igreja, eu falava em línguas, eu profetizava, Senhor, aparta, eu não te conheço. E o que você fazia lá de errado? Não, tem prova. Você quer que eu ligue ali? Há um memorial diante de Deus. Lá no livro de Malaquias fala, há um memorial diante de Deus. As obras nossas, os nossos atos estão todos escritos. E Deus vai lá, vem cá. Tal dia, tal hora, onde você estava? Você quer ver a filmagem? Você quer ver tudo? Porque Deus traz à tona, irmãos. Não, pastor, Deus não faz isso. Então fica nessa. Deus vai levar para o céu, para junto dele. A Bíblia já diz. Livro de Tito, carta de Tito. Ele fala assim, eu vou levar um povo especial. É o quê? Não, não é geloso não, irmão, é zeloso. Zeloso e de boas obras. Curva a sua cabeça. Vamos ver se você está marcado.